pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Eu sou o Rodrigo, estou aqui com a Belle e hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que é gerente de treinamento e qualidade e também psicólogo organizacional para falar sobre Enneagrama. Estamos aqui hoje com Jorge Bego. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui, né? E hoje vamos falar de Enneagrama, que é um assunto que me toma bastante. Eu gosto bastante desse tema e todo mundo deveria conhecer Enneagrama. Obrigado pelo convite. O Jorge participou do primeiro episódio da nossa primeira temporada. Era tudo mato. Era um outro E era no outro lugar, não era nosso, era de um parceiro. E a gente improvisou lá um podcast e o Jorge super topou, né? Não, Jorge, entra, mas toma cuidado para não tropeçar nos cabos, tem que pular e fica Super quietinho. topou nossas loucuras. Porque era tudo improviso. É o que eu falo, vocês vão me chamar que eu vou. Então, E ele até acabou de lembrar que a gente teve que gravar 2 vezes, que a primeira vez não deu certo, deve ter errado. o áudio estourou. A gente gravou a primeira vez, aí fala, beleza, obrigado. Aí quando eu fui assistir, nossa, ficou horrível, o áudio estourou, ficou ruim. Aí ele voltou depois, regravamos. Isso. E aí hoje aqui a gente tá gravando de novo, porque também deu um problema. Eu falei, Jorge, meu Deus do É a céu, energia, vai se né? benzer. Energia, né? E o pior é que eu me benzo todo dia. Aqui, ó. Eu já ia falar, vai se benzer. É. Mas Jorge, ele sempre tá com a gente, sempre um querido. E lá no fim do primeiro podcast, ele falou sobre o Enneagrama. Aí eu falei, nossa, sério, isso existe? Uau! Aí a gente falou, no próximo episódio que a gente for gravar, na próxima temporada, que demorou 1 ano depois. Eu acho que naquela época você tava estudando ainda, não era? Isso, eu tava estudando, tava no finalzinho do Enneagrama, começando a psicologia organizacional. Aí agora eu já acabei tudo. Agora sim. Viu? Foi, Demorou tanto que ele acabou tudo. Um aninho. Aí hoje ele veio falar sobre Enneagrama. Enneagramas é sobre... É o estudo das personalidades, na né? verdade- Só que daí eu pedi para ele trazer um pouquinho também sobre... não só sobre personalidade, que já é muita coisa, mas como que as pessoas aprendem dependendo da sua personalidade, né? Isso. Aí o Jorge vai trazer um pouquinho com a gente. Aí você já pode falar o que é Enneagrama pra gente. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, Aqui para né? leigos que também eu não entendo muito Então, bem. até vim com um símbolo aqui, o pessoal que a gente tava falando, né? O pessoal confunde muito com pentagrama. O que é enneagrama? É uma Esse pirâmide? Jorge. O que é isso? A Bela, que é o Jorge. Não tem nada a ver, é um estudo, tá? É Jorge virou milenar. Illuminati agora. É, Illuminati, né? Tipo, o negócio lá. Como que é? O símbolo deles lá? Também uma É pirâmide. uma assim, com pirâmide, olho, exatamente. né? Enfim. E não tem nada a ver, né? É um estudo, isso é milenar. Hoje, aos pouquinhos, as pessoas estão ouvindo mais falar a respeito de Enneagrama. Algumas universidades já colocaram Enneagrama, né? Quando a gente fala de RH. Então, assim, já colocaram o Enneagrama como uma das suas disciplinas. E isso é muito bom, porque é um estudo de personalidade. Ou seja, quando a gente se identifica dentro daquela personalidade, isso é para a vida toda. Né? Não é como, por exemplo, quando a gente faz aqueles testes que são situacionais. Né? Dependendo do dia, vai sair ali se eu sou dominante, se eu sou mais introspectivo, enfim. O Enneagrama não. Né? O Enneagrama, ele quando você se identifica como aquele código, como aquele eneatipo, que é como a gente fala, você é aquele número, pode-se dizer assim, aquele código, por toda a sua vida. E aí, o estudo do Enneagrama faz com que a gente entenda como trabalhar com aquela pessoa de acordo com o código dela, de acordo com o número. Se ela está no positivo, se ela está no negativo, se ela está no negativo, como que a gente vai positivar isso e como que essa pessoa, então, melhora os seus caminhos profissionais, espirituais e profissionais, né? Que é o que a gente fala que são os pontos que precisam estar bem na nossa vida, né? A nossa vida precisa estar muito tranquila em casa, com a família, você com você mesmo, que é o espiritual que a gente fala, que não tem nada a ver com religião, né? Quando a gente fala de espiritual, todo mundo acha que tem a ver com religião e não é essa a proposta. E o profissional também. Você até Então, a disse gente que... precisa... Só, desculpa te cortar. Você falou que até agora eles estão implementando na faculdade de psicologia, né? Isso, RH. No RH? Isso. E aí tem lá uma disciplina pra gente poder entender, porque dentro de uma corporação, ela é composta por vários tipos de pessoas.
E como que a gente trabalha isso, né? Pra gente entender primeiro o que é esse símbolo do Eneagrama. Então, eu tenho uma hexade, eu tenho um triângulo e eu tenho um círculo. Então, quando esse triângulo e a hexade estão dentro desse círculo, cria, então, esse símbolo que é o Eneagrama. E aí, dentro de cada uma dessas pontas, a gente coloca lá de 1 a 9. Então, dentro de 1 a 9, qual é o eneatipo de cada pessoa? Dentro do eneatipo, a gente separa também por tríades, ou seja, a tríade mental, a tríade emocional ou a tríade do instinto. E aí, cada uma dessas tríades, a gente trabalha de uma maneira diferenciada, né? A gente diz que a tríade perfeita é quando ele tem lá o 9, o 3 e o 6, que é o que faz o triângulo. Só que, né, no começo só se falava muito sobre essa tríade. A gente tem que ter lá o ponto mental, emocional e instintivo juntos para que a gente possa ser um ser humano que vai seguir, que vai dar certo ali em determinadas situações. E aí a gente começou a olhar a hexade, né? E esses outros pontos aqui, como que ficam? Não fazem parte dessa tríade perfeita, que é como dentro do Eneagrama a gente diz que existe. E aí, o estudo, então, ele foi melhorando, né? Foi trazido por George Gurdjieff há muito tempo, né? Veio para o Ocidente através dele. E aí, esse estudo foi melhorando. Como que a gente faz isso, né? Como que eu me identifico dentro deste eneagrama, dentro desse símbolo? Existem sites, cursos por aí, que tem links onde você consegue entrar, fazer lá, responder as perguntas e aí dá, o seu eneatipo é o X. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque se você faz em um site, depois você faz em outro, pode ser que o seu código, que o seu eneatipo dê diferente. É tipo E aqueles aí... sites que, descubra qual o seu QI. Isso. Aí você faz umas perguntas lá e só que Aí você- dependendo se você refizer várias vezes, ele vai mudando, assim, porque não é Exato. tão exato, assim. E aí as pessoas ficam super inseguras, porque elas falam... Eu, por exemplo, quando eu conheci o Eneagrama, foi assim, né? Eu tava passando lá no Instagram... que Você eu... viu aqueles testes lá. Isso, aí eu falei, nossa, que legal, interessante, Eneagrama. E eu achei que fosse alguma coisa de Wicca. Tipo, nada a ver, né? Falei, vou olhar, porque eu sou muito curioso, gosto de saber um pouquinho de tudo, né? Aí eu fui lá, olhei e vi que não tinha nada a ver, que era estudo de personalidades. Eu falei, nossa, vou acessar o site aqui. Acessei, lá tinha um link. Fiz, deu 8, né? E aí eu já li tudo, assim, devorei tudo que era o 8. Falei, nossa, sou eu, é o dominante, sanguíneo, sangue no olho, vou chegar. Então, se eu brigar com as pessoas, o 8, que é o dominador, é o cara que é Vixe. instintivo, é aquele que briga, que bate. Então agora tá resolvido. Minha Socorro. vida Dá porrada nos minha outros. vida é essa. Tipo, agora eu entendo, né? Aí eu comecei a fazer o curso. E aí, aí o Aí se professor... matriculou no MMA. Exatamente, né? Não deu muito certo, né? Porque dá pra ver pelo físico. E aí eu comecei a fazer esse curso e no decorrer o professor sempre falava. Ele falava, olha, não se denominem, vocês entram em sites, vocês fazem pesquisinha, não é revista, não é a Capricho, né? Ele ainda brincava, aqueles testes que a gente tinha lá pra saber se o amor da sua vida, qual era a letra que começava o amor da sua vida. E aí, no decorrer do curso, assim, um pouquinho antes do meio do curso, eu muito me frustrei, porque eu falei, eu não sou o 8. E eu já tinha colocado aquilo como verdade absoluta, né? E aí eu vi que eu era um outro código, que daqui a pouco a gente fala. E pra mim, assim, foi uma semana bem difícil, porque eu falei assim, cara, e agora? Tudo que eu tinha colocado na minha cabeça que eu era e que fazia super sentido pra mim, não faz. Esse outro aqui sou eu completamente. E aí eu falei pro professor, né, em uma das aulas. Aí ele deu risada, ele falou, então, já sabia, mas o legal do Eneagrama é você se encontrar. Então, assim, a tua personalidade é de acordo com o estudo de cada um desses códigos, você se adequa, né? Você olha e fala, nossa, eu sou assim, no meu dia a dia eu ajo dessa forma, eu entendo dessa forma, eu aprendo, eu trabalho assim. E aí, depois que eu aprendi, que eu estudei a respeito do código, que eu me identifiquei, eu falei, não, realmente esse cara sou eu, né? Já dizia Roberto Carlos. E levo pra mim assim como, nossa, como que eu não vi isso antes? Eu achei que eu era o 8, que não tem nada a ver. Até a tríade é outra, né? Mas bem legal. Mas aí, assim, dá pra você fazer o teste por conta própria, mas que nem você fez e não deu muito certo. Isso. Então,
é eficaz ou não? Dá pra você Tem que fazer? procurar um Tem que profissional? procurar Então, realmente? o legal Como de que você fazer um curso, de você se especializar a respeito deste tema, é porque você tem uma pessoa que vai te guiar. Porém, não é necessário que você, por exemplo, contrate um profissional para que ele te passe um teste ou que você faça esse teste. Num bate-papo, a gente já consegue meio que identificar ali inicialmente, essa personalidade aqui tem muito a ver comigo. Então, provavelmente, eu me encaixo dentro desse código X. E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo, vai procurando mais a respeito daquilo, a gente se identifica. Então, o que nós profissionais, né, que cuidamos, que mexemos com o Enneagrama, nós falamos e recomendamos não façam esses testes prontos. Eles existem. Hoje, por exemplo, se eu for fazer um desses testes, vai dar o meu eneatipo. Até porque eu sei que dependendo das respostas ali que eu vou colocar, elas são tendenciosas para aquele código que eu tenho, porque eu sei qual é. Mas no começo isso foi muito solto, né? E aí eu acabei no estudo entendendo que eu não era aquele cara dominador, que era o confrontador, Então, que é é o um 8. processo de autoconhecimento, É um processo- mas também de entender a teoria, de como Exato. funciona a coisa, pra O, você. o Enneagrama, ele é um autoconhecimento, você falou tudo. É isso, é você se autoconhecer, né? Você saber quem é você na sua essência, para que você, então, aprenda como lidar com o outro. Então, ele é um conhecimento. E quando eu aprendo a lidar com o outro, e eu tenho essa especialização, por exemplo, para saber mais quem é cada código, eu consigo trazer isso profissionalmente, principalmente, né, no meu caso, em como que eu trabalho com treinamento, como que eu lido, como que eu ensino cada turma, como que eu vou falar com uma pessoa que está dentro do instinto ali, da tríade do instinto, como que eu falo com uma pessoa que mesmo dentro dessa tríade, ela é um pouquinho mais introvertida, porque isso acontece, e aí eu vou já entrar aqui nos códigos, porque senão a gente vai se estender, tá? Deixa eu falar, porque senão Tá. o Jorge, o podcast dele fica 2 horas, igual o primeiro. Mas tá, só pra gente nortear, aqui, eu vou falar da gente, porque eu adoro essa parte. Bom. Aí a gente entra no Tá. como que as organizações podem trabalhar isso, Sim, que sim. acho que é o nosso objetivo maior. Mas o Jorge, ele sabe o meu Eneatipo. eneatipo e do Eu Rodrigo. até perguntei, falei, você sabe qual que é o meu? O Jorge é o cara que fica lendo as pessoas, né? Porque só dele conviver com a gente não fez nada, não conversou sobre isso, assim, a fundo de, vamos fazer o nosso e tal. Mas ele convive bastante tempo com a gente, trabalhou com o Rodrigo, então Sim. o Rodrigo, ele sabe mais a fundo ainda. E eu, vixe Maria, o Jorge foi meu cliente em 2018. Foi, por aí, faz tempo. Aí ele vai trocando de empresa e vou indo junto com ele. Agora que não tem mais empresa para ir junto com ele, ele não quer me levar, tá, gente? Imagina, parece. Se a caneta estivesse comigo lá, eu já tinha assinado. Aí a gente chama ele para ficar fazendo as coisas com a gente. Exato. Tá bom, vai, já que ele não me leva, eu trago ele. E aí ele sabe, então eu quero saber. E até acho legal você falar o porquê, né? Pode dizer, tá? Sim, tá. Tipo, beleza, a Bela é XYZ por causa disso. Pode falar. Tá bom, tá bom. Pronto, então, preparado? Então, assim, Pode falar de mim outro também, eu quero ponto. saber. Outro ponto que a Deixa gente os pontos fala... negativos pra lá, tá? Só fala positivo. Sim, pode deixar. Sempre negativo, jamais, né? Sempre a gente fala isso também, quem estuda Enneagrama, que a gente não pode ficar dando eneatipo para as pessoas. Você é isso, você é aquilo. Até para não acontecer o que aconteceu comigo lá no início. Já 8, nossa, eu idealizei aquilo e no fim das contas não era o 8, né? Então, assim, pela minha convivência, pela maneira que eu já olhei, né? Como o Rodrigo falou, o Jorge é a pessoa que lê as pessoas. Eu sou muito observador, né? Ao mesmo tempo que eu sou muito falante, eu também sou muito observador. Eu gosto de observar locais, lugares, pessoas, comportamento, fala como a pessoa senta, levanta, enfim, eu gosto muito, assim, sempre foi assim desde pequeno, tanto abre um parênteses, eu tinha uma tia,
tá viva ainda, que ela falava assim, eu não gosto quando você vem na minha casa, não, eu falava pros meus pais, né? Trazer esse menino porque ele fica olhando tudo. Fica te julgando. Estão julgando. E eu falava, nossa, mas, né? E eu não entendi, eu era criança. Nosso cachorrinho, às vezes a gente brinca, né? Que ele fica parado olhando pra minha cara. Eu falei, tá julgando a gente. Então, eu entendo o seu cachorrinho. E não é, porque assim, eu gosto de observar, de ver os detalhes, né, de tudo isso. E hoje eu entendo por quê. Então, fecha, né, aspas, mas tia, eu não observava a sua casa. Era o meu jeito só apenas, né? Mas amo minha tia, gente. Inclusive, a gente é do mesmo signo, então a gente é muito parecido. E aí, eu noto, né, que o Rodrigo, ele tem ali uma tendência maior a ser o que a gente fala que é o código 4, né? Então, o código 4, ele é aquele cara que a gente fala que ele é o individualista, mas não é um individualista a ponto de, eu não quero conviver com você. Diferente do que a gente fala que às vezes é o 5, que é o cara observador, que eu acredito que seja a Belle, né? E aí a gente vai lá no detalhezinho de cada um deles. Então, quando eu falo, por exemplo, de um código 4, que é a pessoa que a gente intitula como individualista, enfim, existe uma série de coisas que a gente também coloca em pauta. O 4 a gente também coloca como o romântico, né? Então, a pessoa romântica, não é aquele amor romântico, idealizado do Romeu e da Julieta. Mas ele é o romântico a ponto de idealizar as coisas que ele quer. Sempre a pessoa que ele é o 4, ele é aquele que nós falamos que ele seria um ótimo profissional de marketing. Porque é legal, é bacana, tá bonito. Por exemplo, o Rodrigo fazendo essa imagem aqui. Tá bacana, tá bonito. Mas, se você trocar a letra, se você puxar pra cá, se você colocar esse detalhe, vai ficar mais legal. Porque o 4, ele tem essa necessidade de colocar o toque, o tempero dele em tudo do que ele faz do pouquinho. De aquário, né? Então, né? Tá vendo? Então, assim, precisa ter. Um outro eneatipo que a gente fala que tem pessoas que confundem muito é com 1, que é o que a gente chama de perfeccionista. Quando a gente encontra um eneatipo 4, né, que também é perfeccionista, mas ele consegue ser mais perfeccionista do que o 1, que é o que a gente chama de perfeccionista. E aí a gente vai falar mais à frente do que pode melhorar e tudo mais, tá? Só tô jogando assim para ver. Né? E quando a gente fala, por exemplo, do cara lá que tá no nosso código 5, que é o que a gente fala do observador, o observador é aquela pessoa que, por mais que ela entenda e ela sabe que ela convive com pessoas e que ela precisa lidar com pessoas, ela precisa daquele momento de se resguardar. Né? É necessário que tenha aquele momento seu com você, esquecer que o mundo tá lá um caos, tá aquele barulho. Eu quero olhar pra mim, eu quero ouvir as minhas músicas. Eu preciso ter um tempo pra mim para que eu possa repor as minhas energias para ir pro mundo. Então, o 5, ele é o que a gente fala do observador de si mesmo. Então, ele olha o outro, às vezes tá pegando fogo, a briga tá todo mundo discutindo, e a pessoa, que é o eneatipo 5, ela tá só olhando assim, tipo, meu Deus, pra que isso? Não precisa. Se a gente conversasse, a gente conseguiria chegar mais facilmente numa resolução daquela situação. Não precisa de tudo isso. E aí, pra não se envolver, ele prefere ir lá pro quarto dele, fechar a porta e falar, olha, depois que tudo isso acabar, eu volto. Então, o 5, ele observa justamente para ele aprender e ver que, olha, eu não quero fazer parte disso porque isso não é saudável para mim. Que é a pessoa que observa tudo e sabe de onde cada detalhe das coisas estão. Então, essa sou eu? Viu? Por o isso que meu azano 5 tá cheio e ontem eu fui deitar no sofá, viu? Ó, tá vendo? Ó, é o seu momento. O 5, ele se exclui muitas vezes. Você não precisa de um momento pra você? Né? Seu momento? Sem ter muito trabalho, deixa eu dormir um pouco. Aí aqui tem essa pirâmide. O símbolo. O símbolo, cada ponto. Por exemplo, a gente sempre vai fazer a leitura do 8 em diante. Então, a gente vai do 8 para a leitura do 7. Por que aqui né? embaixo ali não fecha um triângulo assim? É porque é uma hexade. Então, a hexade não fecha. Tem o círculo, Certo. aí tem... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Triângulo? O triângulo, exatamente. É pirâmide, mas é triângulo. E tem a gente hexade, fala. tá vendo? Que ela pega que é esse desenho de fora, que ela desenha esse outro tá. símbolo. Então... Mas ela não fecha
Ela não fecha. O símbolo é esse. Tá. Ele não fecha. Não tem um porquê místico, nada disso. Não, Tá? entendi. É o desenho mesmo. Então, só pra gente entender. Por que essas 9 pontas? Tá. Ênia, né, significa 9. E gramos significa figura. Então, uma figura de 9 pontas. E aí, a gente pega lá o eneatipo 8, o 9 e o 1, que fazem parte da primeira tríade, que é a tríade do instinto. Então, o 8 a gente entende e fala que é o confrontador, o 9 ele é o pacifista e o 1 é o perfeccionista. Então, esses caras, eles estão dentro do instinto. Então, como que a gente lida com as pessoas que fazem parte disso aqui? Então, por exemplo, são pessoas muito sanguíneas. Então, ele primeiro fala e depois ele pensa. Teve até um caso, outros dias aí na mídia, de uma pessoa que bateu numa advogada, não sei se vocês chegaram a ver, numa empresa. Não. Teve, ele foi preso, enfim. Provavelmente essa pessoa é um tipo 8, né? Não posso afirmar, a gente não vai afirmar, mas assim, provavelmente é. Por que a gente faz essa ligação? Porque o 8, ele é esse confrontador mesmo. Ele é muito dominador. Ele é um bom líder, né? É uma pessoa que é muito sagaz, entende rápido, pega as coisas rápidas, mas precisa ser do jeito dele, na hora dele. Num casal, por exemplo, onde vamos colocar que o homem é o 8 e a mulher é algum outro código. Ele pode falar da mulher, ele pode falar dos filhos, mas ninguém de fora pode falar, porque se alguém falar, ele já vai arrumar confusão com essa pessoa. Ele vai lá tirar satisfação, ele briga. É o tipo de pessoa que de fato briga, tá? Não é briga de boca, não. É briga de porrada. Assim, Você falou desce a dele porrada ser na líder, mas pessoa. a linha entre ele ser líder e um chefe é muito pequena, né? Exatamente. Aí é o que a gente fala que tem o lado positivo e o lado negativo. Então, assim, o lado positivo do 8. Essa energia, ela é importantíssima, tanto na nossa vida quanto, por exemplo, no trabalho, né? Mas eu preciso tomar muito cuidado para eu, no caso de estar ali, numa posição de liderança sendo um 8, não ser aquela pessoa autoritária, onde só eu mando, só eu tenho razão, e aí fica aquele chefe tóxico, que tudo que você fala, nada tá bom, nada tá certo, o ambiente é dele, é ele que domina, ele tem que colocar a mão em tudo e não dá autonomia para as pessoas trabalharem. Então, esse é o 8 no negativo. É onde ele domina, ele briga, ele bate. O 8 positivo é quando? É quando essa pessoa entende que ele tem ali dentro de uma empresa ou numa família o papel de liderança, de provedor, mas que as outras pessoas fazem parte daquilo. Então, assim, a tua opinião também é importante. Fala pra mim o que você acha. Então, o 8 tratado, né, o 8 cuidado, o 8 no positivo, ele entende que ele não precisa brigar para conseguir aquilo que ele quer. Ele pode conversar, ele pode, por exemplo, sentar à mesa, colocar a folha, fazer uma reunião e todo mundo dá ideia para aquele projeto. Ele é o líder, bacana, legal, mas as outras pessoas também fazem parte daquela equipe. Se ele tiver o autoconhecimento e ele consegue puxar muito bem a equipe dele, porque realmente ele tem essa parte de puxar, de liderar e tudo mais. Mas é isso, sempre... É o melhor líder, eu posso ser o chefe ou posso ser o líder, né? Isso, e ele consegue ser um líder muito bom Consegue. se ele... ter um autoconhecimento, Se ele fizer fazer terapia. Fazer terapia se a terapia estiver em maravilhoso, né? dia. E aí o que a gente fala E é muito... bom conhecer esses pontos, até para que a gente consiga melhorar o ponto positivo. Você falou ponto positivo, que a gente enaltece ele, e o negativo a gente coloca aí- ele dentro da caixinha. né? Por que vocês acham que a pessoa, por exemplo, ela desenvolve, porque isso é desenvolvido, né? Desenvolve, por exemplo, o eneatipo 8. Por que ele é agressivo desse jeito? Na infância, alguma coisa? Exato, olha que menino prodígio, Rodrigo Prodígio, é aí, tudo é na infância, gente. Então assim, quando a gente fala de figura paterna e materna, não necessariamente eu falo do pai e da mãe, tá? Eu falo da figura paterna, da figura masculina que teve vínculo com aquela pessoa, ou da figura materna, né, e a leitura que essa criança faz daquilo. Então, muito provavelmente, essa pessoa, por exemplo, o 8, ele tem uma grande dificuldade em confiar. Por quê? E muitas vezes, pessoas ali do tipo 8, que elas se identificam como esse código, elas viram, por exemplo, a mãe traindo o pai traindo a mãe, um amigo traindo o seu melhor amigo. Então, ela vivenciou muito da traição. Né? Ela olhou e, nossa, as pessoas se traem. Então, eu não posso confiar no outro porque vão me trair também. Então, essa leitura de mundo que essa criança fez, ela cresce não confiando, ou seja, tendo dificuldade de confiar no próximo. E aí ele entende que, para que o outro não o traia,
ele prefere colocar essa pessoa pra correr. Então ele vai gritar, ele vai bater, ele vai falar pra que ele esteja numa posição de dominância. Tá? E aí, por isso, que a gente até brincou aqui da terapia, é importante que todo mundo faça, né? Tem que estar em dia, como a Beli disse também, para que essa pessoa entenda que isso aconteceu lá, a gente precisa tratar disso, precisa curar isso aqui para que você viva uma vida adulta saudável. Porque senão, como que você convive? Como que você cria seus filhos? Você só vai reproduzir aquilo que você viu quando criança e fez aquela leitura de mundo, tá? Junto com o 8, dentro dessa mesma tríade, eu tenho o 9, que é o pacificador. Então, toda essa ira, né? E diga-se de passagem, a ira é o pecado capital dessa tríade. Todos eles são da ira, porque eles são do instinto ali, né? Só que o 9 a gente chama de pacifista. Por que ele é pacifista? Diferente do 8, que grita, que bate, que humilha, ele tem o mesmo ódio dentro de si, a mesma ira. Meu Deus. Só que o que ele faz? Ele vai anestesiar aquilo. Porque ele entende que ele gritar não vai dar certo. Então, assim, ó, se eu grito, as pessoas vão ter medo de mim. E eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Então, ele pega toda essa raiva e ele guarda pra dentro de si. Ele acaba ficando muito introspectivo, ele olha aquela situação, ele quer falar, ele quer brigar, ele quer estourar, só que ele guarda pra ele. E aí, né, a gente sabe que quando a gente guarda muitas coisas, a gente desenvolve algumas doenças. Então, também não é legal. Terapia nele também, né? Então, o passivismo, ele vem disso. Ele é totalmente diferente do colega do lado, do 8, que a gente acabou de falar, que explode, ele guarda. E por que disso? Muito provavelmente, na sua infância, ele era aquela criança que ele dava atenção, pra figura materna, geralmente, para aquela figura feminina, e ele falava, só que ele não era ouvido. Sabe aquela criança que fala, o pai e a mãe, ou o cuidador ali, o tutor, fala assim, tá, aham, e não dá ouvidos para aquela criança, ela acaba, por muitas vezes, desenvolvendo esse lado do pacifismo, que é o 9. Então, assim, ele sente raiva porque ele não foi ouvido, porque ele não teve o desejo dele atendido, mas ele entende que ele gritar, que ele bradar, não o pai, a mãe, ali a figura paterna, materna, a pessoa que cuidou, viu que ele estava explodindo e não deu atenção, não deu o que ele queria. E aí, o que acontece? Ele acaba entendendo, ele faz uma leitura de mundo que o que ele quer não é importante. Tá, deixa eu só fazer um questionamento. Se a gente pegar todos esses... Como que fala? Tópicos? Os eneatipos. Os eneatipos. E colocar todos eles na mesa, assim. Uhum. Todos nós temos um pouquinho de cada um desse daí. Só que, por exemplo, 3 deles sobressaem. E eles são interligados? É tipo isso? A gente vai chegar, é mais ou menos isso, assim, porque, o raciocínio por exemplo, é esse. O observador, eu sou um pouco assim, o pacifista, não sei o quê, mas os 3 tipos meus que são os fortes, aqui a gente vai falar hoje, porque é um assunto muito complexo, então a gente vai falar das personalidades, como a gente está explicando. O que você falou, seu raciocínio é perfeito, porque a gente tem as asas. O que são as asas? Por exemplo, eu sou o tipo 3. Então eu tenho lá, a asa é o 2 e o 4. Então eu também tenho ali alguns traços do 2, que é o prestativo, ou do 4, que é o individualista. Isso também faz parte de mim. Só que o forte é o 3, que é o que mais grita em mim. Junto disso, tem as flechas e as contraflechas. Por exemplo, eu sendo o eneatipo 3, eu tenho ali a flecha para o 9 e a contraflecha para o 6. Vixe, Maria. Tá vendo como é complexo? Então não é só você abraçar a ideia que, eu sou tipo 4 e pronto, acabou. E acabou, não. Às vezes você tem um 9 lá, que é o chefe tóxico. Perfeita colocação. Pra aquilo, né? O que a gente fala? A gente vive numa sociedade que não quer colocar ninguém dentro de bolhas, dentro de caixinhas. Aí as pessoas falam, mas por que o eneatipo lá, o eneagrama de 1 a 9, então você vai me colocar dentro de uma caixinha? O eneagrama é justamente para você sair dessa caixa. Porque assim, eu sei qual é o meu eneatipo, mas eu não vou me fechar nisso. Porque eu preciso entender por que eu sou um 4, mas eu tenho ali, eu também tenho em alguns momentos a necessidade de me mostrar. Preciso mostrar. Mas quem é assim? O 3. A asa dele. Ali, né? Então tem a asa que é mais forte. A asa 3. Né? Por exemplo, eu sou o 3, né? E eu tenho a asa no 2, como eu falei, e a asa no 4. Eu tenho ali, ao mesmo tempo que eu também tenho receio, às vezes, de falar não para as pessoas, isso é uma característica do 2, o que é mais latente em mim é assim, como eu usei o exemplo, mas tá lindo assim, mas se você fizer assim fica melhor, você não acha?
Isso também é forte em mim, que é uma característica do 4. Então, a minha asa 4, ela é tão presente quanto o meu código 3. Né? E aí, para eu ter sucesso no meu trabalho, o 3, ele também explode dentro da loucura dele ali em alguns momentos. Eu tenho que subir para minha flecha, que é o 9, que é o que eu tô explicando aqui. Então, eu não preciso, a todo momento, precisar me mostrar. Ser o primeiro, e eu vou lá, e eu dou resultado, eu performo, eu sou melhor no que eu faço. Não, eu também posso dar lugar para as outras pessoas e guardar, né? Dentro de mim ali um pouquinho do, tá bom, deixa eu dar espaço para outra pessoa, né? E aí, só que eu não posso me anestesiar a ponto de acessar a minha contraflecha, que é o 6, que está dentro da tríade mental, que é o cara do medo. Então, o 6, ele é uma pessoa inteligentíssima, mas ele está dentro do e se? E se der errado? Tá vendo como é um assunto muito complexo? Se a gente for falar, a gente fica aqui por horas. Então, por isso que a gente vai falar das personalidades. Senão, gente, 4 horas de podcast. Por isso, ela falou, é simples, mas não é simplista. É simples, mas não é simples. é muito complexo, assim. Eu fiz os cursos, mas eu ainda estudo muita coisa de enneagrama, porque me abriu uma porta, assim, para um universo que eu não conhecia. Eu falei, nossa, agora eu consigo entender o porquê que eu ajo assim, porque as pessoas agem de tal maneira, enfim. Então, o 9... Pra gente, vai perguntar a Beli, pode falar. Não, é que eu não sei se você vai falar de cada um deles, né? Não sei se vai dar tempo pra gente não. entrar sobre como que eles aprendem, né? Tá. E como a organização usa isso, né? Sim. Aí, você tava falando desse último, né? Do 9, do 9, certo? isso, do pacifista. Daí acho que é até legal você dar um panorama de cada um, porque agora as pessoas vão ficar curiosas. Isso, exatamente. Pra já gente voltar pro como que aprende a empresa usa, né? Então, assim, pra fechar aqui o 9 rapidinho. Então, ele é esse pacifista, ele tem essa mesma ira, só que ele guarda pra dentro de si, porque ele fez a leitura de mundo de que ele não era ouvido, que não era legal, assim. Eu já trabalhei com algumas pessoas do tipo 9. Foi bem difícil, porque são pessoas extremamente inteligentes, só que por ter feito essa leitura de mundo de que, a minha opinião não é tão importante, ele acaba se guardando e se escondendo. Aí a gente tem que a todo momento ficar lembrando, olha, você é especial, a sua opinião, ela importa. O que você acha? Até que essa pessoa, então, ela entenda que, de fato, ela vai ser ouvida e começa a participar mais. Ela acaba sofrendo demais essa Muito, pessoa, né? muito, sim. Bastante mesmo. E aí tem lá, pra fechar essa tríade, o perfeccionista, que é o 1. Então o próprio nome já diz, né? Perfeccionista. É aquela pessoa, aquela criança que fez a leitura de mundo que, se eu deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, os meus pais vão me amar mais. Então, sabe aquelas crianças que tá todo mundo correndo na festa, mas ele tá sentadinho, comendo bonitinho, não se suja. É o Kiko, né? É a bola quadrada, o Kiko. Todo com a roupinha de marinheiro perfeitinha. Ela fez essa leitura de mundo. De que, para que o adulto, para que as pessoas notem ela precisa ser perfeita. E aí ela cresceu com essa idealização e tudo para aquela pessoa precisa ser perfeito demais. Também tem essa mesma ira e tem que tomar cuidado, porque sabe a última bolacha do pacote? É o que eles acham que da maioria das vezes eles são. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ter a minha mão. Se cobra demais de si, mas um detalhe que esse cara, ele cobra de si e dos outros. Ele não cobra só de si. Ele quer o mesmo resultado. Se eu faço, você vai fazer. E aí, quando você atinge aquele perfeccionismo que ele falou, que ele te ensinou, ele vai lá e dá um jeito de fazer melhor. Então, assim, ele é o perfeccionista, né? Aí vamos para outra tríade, então, que é a tríade da emoção, compostas por 2, 3 e 4. O 2 é o coração, é o amor em pessoa, né, do enneagrama. É aquela criança que fez a leitura de mundo de que, eu amo demais, eu tenho que ser prestativo. Então, assim, tudo que você pedia para aquela criança, ela fazia, porque ela tem medo de não fazer e deixar de ser vista. Né? Então, assim, ela cresce com essa leitura de mundo e é aquele vizinho bonzinho, aquela pessoa legal que só fala sim pra você. Tudo que você pede, ela vai falar sim. Né? Ela não vai falar não pra você, no negativo. Quando ela tá tratada, né, que ela tá no positivo dela, aí ela entende que o não também é necessário. Mas ela sofre pra falar não, tá? O 3 é o bem-sucedido, que é o que a gente chama, que é o workaholic do enneagrama. Então é aquele cara que só trabalha, né? Trabalha de domingo a domingo, de sol a sol. Jorge. Gente, eu era muito assim. Eu olho pra trás e falo, o que eu fiz de 15 anos da minha vida, só trabalhei. Foi muito bom, muito bacana, mas eu deixei de viver muita coisa na minha vida.
Aham. Né? Porque eu só trabalhava, morava sozinho, eu e as plantas e os animais, e era só isso, assim, só queria saber de trabalho. Então, é bacana pelo lado do sucesso, porque é o cara que performa. Então, por exemplo, vai abrir uma empresa, você quer que sua empresa seja vista, que ela tenha uma alta performance, coloca um 3 para trabalhar. Porque ele vai dar um jeito da sua empresa ser vista, dela performar, ele é o cara que vai fazer acontecer, né? Muito bom. Mas no negativo, ele só vai viver isso. Então, ele abre mão de tudo para viver o trabalho. E a gente sabe que se a gente abrir mão da vida pessoal, da vida social, só para viver, né, o trabalho, por exemplo, você não tá no equilíbrio. É. E aí você acaba Vai adoecendo. adoecer Pode de ter qualquer forma. burnout. Exatamente, exatamente. Que inclusive o 3 tem muita tendência para burnout. Muita, tá? O 3, ele também veste várias máscaras. Então é a pessoa que fala assim, em cada momento ele coloca uma máscara para ele poder se adaptar àquela situação, né? E aí vai, por conta dessa vivência, dessa leitura de mundo que fez, por exemplo, na infância, que eu tenho que agir de um jeito com a figura paterna para que ele me ame e tenho que agir de outro jeito completamente diferente, mas que tá tudo bem, com a minha figura materna para que ela me ame também. Então, em todos os lugares, a gente veste um personagem para que a gente seja aceito, visto e dê resultado. Mas qual que é o lado positivo do 3? O lado positivo do 3 é que ele é a pessoa que consegue se destacar onde ele pisa. Ah, tá. Então, assim, ele entra, ele se destaca, ele é um bom líder, ele entende que... Ele é o melhor ali, né? Porque ele se dedica tanto. Isso, Só exatamente. que tem que estar tratado pra Tem não que estar ficar tratado pra não ficar doido. doente. Exatamente, pra não ficar doente. Literalmente doido, né? Pra não ficar doente. Olha que bonitinho. É isso, né? Tem que estar catapré. Eu tenho lugar de não fala violenta. aqui, né? Eu posso falar. Tem lugar de fala. Porque senão você acaba adoecendo mesmo, de fato, né? Por exemplo, trabalhando com o que eu trabalho, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Eu atendo várias operações e vários gerentes, tanto eu quanto a minha equipe. Então eu me adapto muito facilmente, assim, muito fácil, ao perfil de cada um desses gerentes, ao perfil do que cada cliente precisa. Então esse cliente precisa que eu seja mais rígido, você. Aí acabei de sair ali daquele treinamento, daquela palestra, daquele feedback, eu tenho que ser um cara super sociável, super tranquilo naquela outra equipe, que são mais novas. Vou ser. E assim, eu consigo me desconectar muito rápido, eu coloco um boné para cada situação da vida. O 3, geralmente, ele é assim, Entendi. tá? O 4 é o individualista, como a gente falou. Então, é aquela pessoa que é muito bom no marketing, coloca o toque dele. Em tudo que ele faz, ele coloca o toque dele. Ele consegue ser até mais perfeito do que... Perfeito entre aspas, porque perfeição não existe. Do que o que a gente chama de perfeccionista, né? Aham. Então, assim, é aquela pessoa que entende que para que aquilo fique bacana, eu preciso ter um toque meu para que as pessoas olhem e falem, nossa, quem fez isso aqui foi o Jorge. Nossa, é a cara dele. Né? Então é muito bacana. Eu tenho a asa no 4. Sim. Então quem olha os meus materiais de treinamento é nítido, fala assim, foi você que fez, né? Porque eu já tenho a minha identidade ali naquilo que eu faço. Né? Normalmente eu sou o 4, hein? Sempre eu até falo pra Bela às vezes, esse comercial quem fez foi tal diretor de fotografia. Porque ele tem a identidade dele carimbada já na imagem, assim, sabe? Você bate o olho, você sabe, né? É, por causa que tem a identidade da pessoa ali no trabalho dele, sabe? Exatamente. Faz sentido. Né? E aí a gente vai lá então pro 5, né? Que ele tem como vício emocional a avareza, né? Essa avareza do quê? Que ele precisa ter aquele tempo pra ele. Então assim, eu preciso ter o meu momento, eu preciso ter o meu espaço. O 5 é o quê? Desculpa. O 5 a gente chama ele de observador. Observador. Então é aquela pessoa que observa, né? Observa tudo, não vai se envolver em tudo. O 5, o que eu gosto muito do 5 é assim: essa discussão não vale o meu estresse. Vai lá e resolve. Aham. Acabou. Não, né? Aham. Não vale teu estresse, não vale minha beleza, minha noite de sono, não vale. Ou às vezes, como ele tá meio de fora, ele consegue enxergar a solução, Exato. trazer e falar, gente, a solução é isso aqui, ó. É só isso. É isso, só que ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver ali aquele autoconhecimento de que assim, eu estou de fora, vou usar as suas palavras. Eu estou de fora e conseguir ver, porque quando a gente está fora de um problema, a gente vê melhor. Então assim, eu estando fora, isso aqui é o ideal, não o que vocês estão fazendo. Só que, em muitas vezes, ele acha que aquelas pessoas não valem a atenção dele. Aí ele E aí ele vai se embora. desconecta. Exatamente, é isso. Tá vendo? Ó, a comunicação não violenta e a violenta. Então, Ai, meu assim, Deus. não, mas é isso, tá? Eu sou muito do violenta. Então, ele se desconecta e ele fala, não vou perder meu tempo, isso aqui não tá dando certo, vou fazer de outra maneira porque, sabe, caguei. É isso, ele Entendi. não, tá?
Mas é uma pessoa que tem um raciocínio muito bom, porque ele é mental. Eu sou 5, né? Ontem o Rodrigo falou assim, ó, não responde e-mail agora que você tá irritada. Eu falei, não, mas é agora mesmo que eu vou responder. E ela consegue fazer, se for o 5 de fato, fica bem bonito. Fica bem, exatamente. Eu Às sei vezes que eu fica. sou um pouquinho, esses 5 aí, mais pro lado do foda-se, sabe? Eu sei como que é. Vai eu responder um e-mail quando eu tô nervoso. Meu filho, eu não vou dar exemplos aqui porque a gente combinou que eu não vou falar nada. Mas assim, meu Deus, e de verdade, hoje eu olho e falo assim, eu não posso. Aí o que eu faço? Vou lá pro estúdio, coloco meu notebook lá e vou trabalhar lá. Que é a melhor coisa que eu faço. E aí passa, eu não guardo, passa. Aí eu coloco lá, tipo, tá tudo bem, vou lá. E hoje eu entendo que eu posso conversar, né? Não preciso atacar a pessoa. Porque é ruim porque a gente acaba ficando sozinho, né? Enfim. Chegando lá, no 6. O 6, gente, é o que mais tem no estado de São Paulo. Porque tem enneagrama separado pro estado também, tá? Meu Tem legal, estudos bem avançados, assim. Em São Paulo, a grande maioria da população é 6. Né? Acelerado. A gente chama de questionador. Acelerado. Eu tenho um 6 em casa, então eu sei como é. Né? E a minha cunhada também é 6. Só que dentro do 6, o que a gente fala que ele é o mais complexo, porque ele bifurca. Ele pode ser aquela pessoa, a grosso modo, que ou ele vai aceitar aquele líder dentro de uma corporação, ou na vida dele um pai, uma mãe, uma pessoa que ele entenda que está acima dele, e tudo bem, tudo que você falar, eu vou te endeusar. Ou pode ser que ele se rebele completamente contra qualquer tipo de líder que ele veja que é um líder, ele já vai contra. Ele fala, não vou. Não vou fazer. Por que você tá falando pra fazer isso? Mas isso não tem embasamento. Isso é assim, 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 assado. E aí ele vai falar, ele vai explodir, ele vai bradar. Só que se este líder bate o pé, ele acata. Então ele faz muito barulho, ele é muito complexo. Ele é o famoso cachorro de portão, né? Isso, exatamente. A gente fala que... Na hora que você abre, ele fica quieto. O 6, ele também às vezes é confundido com o 8, por conta da dominância, de brigar, de falar alto. O 6, ele fala alto, ele tem que ficar vermelho, ele quer acontecer. Então, o que acontece? A gente fala que numa reunião, se entrar um 8 e um 6, a gente sabe quem é o 8, porque ele vai entrar com o peito estufado. E o 6, ele já vê que aquele cara tá na posição de liderança, ele já, não quero. Né? E aí ele faz, eu lembrei disso pelo que o Rodrigo falou agora. Então, assim, os dois viram pitbulls. Só que na frente um do outro, o pitbull 8, ele late, o 6 vira um pincher e sai correndo, tá? Literalmente. Então, esse cara que tem esse e se. Né? E ele faz isso justamente de querer bater de frente com as pessoas, porque ele tem medo que as ideias dele não deem certo. Ele tem medo de viver o mundo. Tem muita pessoa 6 que abre muito mão da sua vida, e aí quando ele vê a vida já passou, e aí ele começa a querer brigar e bradar com todo mundo para que os desejos dele sejam atendidos. E aí quando ele vê que as pessoas acabam não dando atenção, porque não é através da briga e do ego que as coisas acontecem, ele acaba voltando pro negativo, que é deixar todo mundo fazer e acontecer, porque já que eu tenho medo, eu não vou fazer e as pessoas sabem o que é melhor. E ele se perde dentro daquilo. É muito legal, cara, saber isso aí, porque você começa a saber como lidar com as pessoas. Sim, exatamente, né? Viu? Falo pra você que signo também é importante. Então, o pessoal pergunta muito isso, sabia, Beli? Ô, Enneagrama, tem alguma coisa a ver? Não. Não tem. Eu entendo Mas- que são estudos diferentes, mas mas o que você fala, falando... tem muito Você falando, disso. Mas eu sou parece touro, que é muito conecta touro isso aí, ó. um pouco, é. O que você falou do Rodrigo é aquário, mas Então. é conectado, porque realmente é quem a gente é em esferas diferentes. Pronto. Aprendi. Maravilhosa. E o 7, que é o último, que é o sonhador. Então, o próprio nome já diz, né? Ele é hábil e improvisador. O problema do 7, o Neymar, ele é um tipo 7, tá, gente? Então, o que é o tipo 7? Deixa a vida me levar. Não, tá assim, o mundo tá acabando, ele quer rir, ele quer ir pra festa, ele quer improvisar, não tem pauta, pra ele é tudo ali, é agora. É desse jeito. Por quê? Na sua infância, ele teve uma experiência, ele teve uma leitura que ele ia morrer. Né? Então, assim, eu conheço um monte de tipo 7. E um deles, muito legal, já trabalhou Ele comigo. quer morrer? Mesmo dentro da barriga da mãe. Essa pessoa, eu tava falando, ele fez o curso tal, 7 mesmo, 7 a raiz ali. Aí eu falei, ô fulano, você já teve a sensação de morte? Ele falou, quando a minha mãe tava grávida de mim, eu quase morri porque eu passei da hora, o cordão umbilical enrolou no meu pescoço. E aí, Senhora. quando ele era maiorzinho, ele teve um problema de pulmão. Então ele achou que ia morrer também. Então, geralmente, as pessoas 7 têm medo absurdo
da morte por conta dessa leitura, né? Então eles vivem todos os dias como se fosse o último. Quer viver a Deixa vida. me levar. Isso é ruim, Literalmente. né? Porque não tem aquilo, gasta o cartão de crédito hoje porque a gente só vive uma vez. Aí amanhã você acorda vivo a Mas, por dívida. outro lado, essas pessoas também não se importam tanto com a opinião alheia das pessoas. Na né? verdade, ele se importa, Se importa? só que ele consegue guardar pra dentro de si a ponto de, eu vou viver a minha vida porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Mas não é feliz, né? É uma capa que a pessoa coloca. Será? Não é. Não é. Porque não existe espaço, na maioria das vezes, dentro das sociedades, pra você simplesmente ser o cara da festa. Por exemplo, você tá numa DR. Você é um 7, vamos colocar a Belly sendo 5. Você tá numa DR. Ela tá falando super sério. Aí você vai falar, o quê? Ela vai ficar brava, ela não vai achar legal, entendeu? E o 7 é esse cara. É isso. Você tá no meio de uma reunião e ele faz essas graças. Aí você fica assim, ó. Mas até a gente já conversou em relação ao Neymar mesmo, né? Que tava falando do tipo... Esse exemplo foi legal. Mas do tipo, o Neymar é uma baita pessoa, né? Baita profissional. Sim. Por que ele nunca ganhou a bola de ouro? Por que ele não é o melhor? Por que a gente não conseguiu conduzir, talvez, o Brasil? Porque ele tem essa Não foi o força. novo Pelé. Sim. Porque ele é um... Talvez, e a gente já falou sobre isso, mas o Cristiano Ronaldo é super focado, a gente já conversou sobre isso, sobre não sei o que, na pandemia fez isso, o que o Neymar fez? Ele contratou Festa, um entendeu? cara Nossa, pra aprender a perfeito. chutar com O a Cristiano perna Ronaldo é esquerda, 3, tá? tipo, cara- É o Né? 3, é o 3. E aí, opa, tô derrubando o quase- estúdio inteiro. quase- Aí, e realmente, né, não é... Porque, por mais que a gente tente ser o melhor, porque ele é o melhor, Sim. mas esse lado de dele não não dá. deixou ele ser melhor ainda, né? Porque na as verdade. pessoas não levam a sério. É muita festa, sabe? É o... deixa Até a na hora pessoa dele levar cair, literal- até na hora dele cair, quando ele cai de verdade, o juiz deixa eu Olha pra se ver se caiu mesmo. porque é Será sempre que ele um... caiu mesmo? Aí ele faz gol, aí a dancinha, é modinha. Então, assim, ele tá mais preocupado com esse lado de festejar do que, de fato, focar e ser reconhecido como. Embora a gente saiba que é um profissional, igual vocês disseram, maravilhoso e faz, acontece. Mas você olha pra ele, você já olha pra cara de menino dele, da festa, da brincadeira, né? Diferente Sim. de outros. Aí ele não explora o máximo potencial. Né? Exato. E como que a gente faz isso, então? Tudo isso... Assim, gente, eu falei muito superficialmente, porque se a gente Sim. for falar, sim, tá? é. É bem por cima pra quem estiver assistindo, Senão não vai fala ser assim, um nossa, podcast ele sabe mais mais ou longo, menos. né? Não, né? Porque senão vai ser o mais 5 longo, tá? horas. Então vamos voltar aqui. O que que acontece? Como que a gente faz isso? Eu, né, que estudei o Enneagrama, assim como outros profissionais, a gente consegue aplicar isso dentro das instituições. Como? Eu tenho pessoas dentro de treinamento, né? Vou trazer para esse lado, que é uma vivência que a gente tem bastante treinamento de qualidade. Como que eu aplico um feedback num cara que tem um perfil 8? Ele é o cara que briga. Eu não você vou chegar pode falando pra ele, tentando, é assim porque tá errado. Ele vai falar, quem é você? Ixi, vai sair uma porrada. com Um você. 6 que tem problema com figura de autoridade. Eu vou chegar lá e jogar, a sua ligação foi A pessoa horrível. vai sair chorando. O que eu vou fazer? Se for um tipo 2, ele se corta ali na mesa, né? Porque, como ele falou comigo, né? Então, assim, entendendo o perfil e a personalidade, como que a gente entende isso? Todos os dias a gente tá na corporação, a gente tá na instituição. Então, o trabalho que a gente desenvolve lá na empresa, por exemplo, é muito operacional. Então, a gente está no meio da operação o tempo inteiro. Então, a galera que trabalha comigo hoje, todos já fizeram cursos comigo. Foi eu que fiz o Enneagrama com eles. Então, eles estão já avançados nessa parte. Justamente porque eles trabalham com feedback, com treinamento, com qualidade. Então, como que eu vou chamar as pessoas? Eles estando todos os dias com os meninos, gerentes, coordenadores, supervisores, operação, eles vão entender, o Rodrigo, por exemplo, ele é um cara mais tranquilo, então eu sei que essa ligação dele aqui não foi legal, então eu vou chamar ele e vou mostrar, né, de uma maneira X. Olha, Rodrigo, tá vendo aqui, você escutou, não foi legal, você tem que fazer dessa maneira, né, o 8, vem cá, vamos ouvir comigo? Porque o 8 ele precisa do número, né, da comprovação de que ele tá errado. Então, assim, escuta aqui, tá vendo? Não é legal, essa postura te levou para um lado ruim,
né? Às vezes em casa também. Como que é? A gente tem que entender como que é a pessoa em casa. Ô, cara, o Enneagrama devia estar na ficha de onboard do cara. Tipo, ele entrou na empresa, gente, fez o Enneagrama e ia estar na ficha dele. É muito Vou legal. chamar ele pro feedback. Esse aqui, qual que é o perfil dele? E eu Ia ser consigo, assim. né, com os meninos lá, é muito Ser- bom essa ideia, falar com o pessoal lá quando eu Boa vou. ideia, hein? Ótima, né? Vou, né, falar, ó, deu certo, tem que pagar os meninos lá, ó, mandar pra vocês, tá? Então, o que que acontece? A gente lidando sabendo, né, ali previamente da personalidade, da identificação de cada um deles, a gente consegue direcionar. Então, eu tenho ali uma carteira onde eu já sei que é um perfil tranquilo, né? Vamos colocar uma carteira, de cartão de crédito lá. Então, o gerente é mais tranquilo, o coordenador, supervisores, operadores, é mais tranquilo. Então, o pessoal no recrutamento, já sabendo disso, eles já vão direcionar para aquelas carteiras pessoas muito próximas a esse perfil. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira X com eles. É um perfil mais calmo, então o treinamento ele tem que ser mais dinâmico, tem que ter muita dinâmica, tem que ter muita coisa na televisão para que eles entendam, para que eles assimilem, tem que ter gravura, tem que ter animação, para poder acordar esse pessoal e colocar eles para que o aprendizado seja contínuo. Se há uma carteira, por exemplo, onde eu tenho ali veículos, que é muito pesado, né? Tô trazendo pro lado de call center, que é o que eu trabalho, né? Mas aí cada profissional adapta de acordo com a empresa. Então, assim, é um público mais pesado, é um público mais crítico, bem mais crítico, inclusive. Eles não vão aceitar qualquer coisa. Então, a gente precisa levar as evidências do que eles precisam aprender e por que eles precisam aprender aquilo. Aí que eu não preciso discutir com o cara do outro lado da linha, porque isso só vai resultar numa reclamação. E a reclamação gera um custo para a empresa, que a empresa perde X. Então tem que a todo momento, para estes perfis ali instintivos, quase não sai, sempre é um trava-língua essa palavra, eu tenho que mostrar para eles que o aprendizado, o porquê que ele precisa aprender. O que aquilo vai trazer de benefício para ele e para a corporação, né? E aí eu vou adaptando de acordo com cada situação de cada profissional dentro da personalidade de cada um deles. Então, como que eu tenho certeza que ele aprendeu? Primeiro ponto, a gente precisa estar muito alinhado e fazer parte da vida desses funcionários dentro de uma empresa, né? A gente fazendo parte da vida do funcionário, ele já se acostuma com você, então isso aí já quebra a primeira barreira. Eu acho que aquele chefe, né, aquele que passava, não olhava para os funcionários, ele tinha essa figura de distância, não pode existir mais. Né? Se ele existe uma barreira, as pessoas não aprendem. Ainda mais quando a gente fala de empresas onde o maior público é adulto. O adulto, ele aprende completamente diferente da criança. Então, o adulto, ele só vai aprender se ele gostar daquela figura. Se eu gostar de você, eu aprendo. Se eu não gostar, não, eu vou trocar de professor, vou trocar de empresa, vou embora dessa casa, enfim, né? O adulto, ele tem uma outra maneira de aprender. Então, a gente trabalha cada situação de acordo com cada necessidade. E aí, o aprendizado, a gente adequa e adapta com essa proximidade a primeiro momento, como eu estava falando. Uhum. Então, assim, quebrei essa primeira barreira, vou lá, eu converso com o funcionário, preciso entender por que ele não está produzindo, o que está acontecendo na vida dele. A gente pode perguntar, tá tudo bem na sua casa? Como que tá? Como que vai você? E aí ele vai pegando confiança e vai te falando. Através desse estudo, a gente consegue então entender qual é a personalidade dele e eu adapto para cada uma dessas pessoas uma maneira diferenciada de aprendizado. Como que eu faço isso na equipe que ensina dentro da empresa? Eu tenho lá para as carteiras onde eu sei que um público, ele é um público mais crítico, eu vou colocar uma pessoa que é mais calma. Porque se eu colocar uma pessoa... Então, Colocar uma granada no meio da fogueira. Não, mas acabou. Deixa eu entender. Além de você olhar a equipe que precisa ser treinada, você olha quem que vai treinar essa pessoa com o tipo... esse é o número... X ensina melhor essa galera que, claro, que não vai ser todo mundo no mesmo número, mas ali, aquela equipe ali, ela é dominante neste número aqui, então vai se dar bem com essa pessoa aqui. Exatamente. Aí você coloca aquela pessoa. Então tem 2 tipos de treinamentos da sua parte, né? Isso. Da sua equipe e
E aí a sua equipe vai treinar naquela linha, o pessoal ali que tem que ser treinado com a linha de raciocínio do tipo que ela né? É exatamente isso. Entendi. É exatamente isso. Porque como o Rodrigo disse, se eu colocar lá uma galera que é mais crítica com uma pessoa que é um instintivo ali, acabou. Não vai ter treinamento, vai ter ringue, né? Não dá. Uhum, entendi. Legal demais. Isso aí agir estrategicamente em todas as áreas. Assim, né? É a personalidade, né? Porque a gente fala que o comportamento é diferente da personalidade. O comportamento a gente consegue saber que, na verdade, o comportamento é a máscara que a sociedade pede para que a gente vista. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Ai, meu Deus, fala. Isso você está dizendo no presencial. E você super conhece a sua equipe, tanto lá na operação quanto a sua equipe. Mas quando eu estou desenhando uma persona para desenhar um curso assíncrono, como que, na hora que eu desenho essa persona, eu levo em consideração os eneatipos? Isso. Ótima pergunta, inclusive. Muito boa. O que acontece? A gente, quando... Vamos supor que você me contrata para eu fazer um treinamento a respeito de cobrança de caminhão. Então, eu já sei que as pessoas que vão trabalhar com esse tipo de situação serão pessoas mais agressivas, porque esse tipo de trabalho necessita que a pessoa tenha mais sangue no olho. Né? Não posso colocar lá, por exemplo, um passivista, né? Que ele vai ficar... Ou então, uma pessoa que é emocional, porque ele não vai cobrar, ele vai ficar com dó. Mas ele não tem, né? E aí a gente perde dinheiro. Então, o que eu faço? Quando eu estou fazendo um curso, que eu gravo um vídeo, eu preciso entender, eu já sei previamente qual é o perfil das pessoas que vão fazer mesmo, aquele tipo, e eu crio essa persona. Você cria o eneagrama da persona. Exato. Ó, tá vendo? Né? Então, assim, essa é a vantagem da gente conseguir se adaptar. Né? Aí eu vou mais além. Né? Vamos supor que eu tenha que fazer um treinamento que seja genérico. Assíncrono também. Então, assim, eu tenho que treinar vários públicos, porque todo mundo, para entrar na empresa, precisa passar por aquilo ali. Dentro daquele tema, de acordo com o momento da minha explicação, da situação que eu estou falando, eu vou criando várias personas. Então, assim, nesse momento eu vou falar de um assunto que ele é um pouco mais pesado, eu vou usar uma metodologia ali, vou me mostrar mais pesado, mais crítico, mais fazendo simulação, mais turrão ali de como seria. Esse momento aqui tá mais tranquilo, a gente já saiu do conflito, aqui eu preciso ser mais calmo nessa situação. Aí essa persona automaticamente ela já muda, e aí vai mostrando, a gente vai trabalhando diversas personalidades do personagem que a gente cria nos cursos gravados. Você vai moldando ali o storytelling do vídeo de acordo com a necessidade daquele momento. Da persona ali, do diagrama dela. Isso. E a gente tem isso lá também na empresa. Então, assim, os iniciais a gente tem tanto os presenciais, muito legal mesmo você ter perguntado isso. E a gente tem o pessoal que faz online. Então, assim, quando faz online, a gente tem vários videozinhos. E a gente solta para eles irem assistindo aquele vídeo. Então, em vários momentos, são várias simulações onde a gente tem um comportamento diferente em cada situação. Isso. Caramba, o Jorge deu uma aula aqui pra gente. Gente, é muito legal, assim, é um assunto muito bom. Foi como eu falei, eu me melhorei primeiro enquanto pessoa, e assim, eu tenho feedbacks reais. Posso falar nome? Pode. Feedback positivo. Eu, né, a Cláudia, por exemplo, todo mundo conhece. Cláudia Modenese, maravilhosa, rainha. Então, o que acontece? Ela me deu um feedback quando a gente trabalhava junto na última empresa, e que eu me emocionei muito. Eu tenho esse áudio, ela falou por áudio e falou pessoalmente. Eu favoritei, porque assim, quando eu tô com minha autoestima lá embaixo, eu escuto o áudio dela. E aí eu falo, nossa, legal. O quanto eu me melhorei enquanto pessoa dentro da empresa para conseguir atingir todo mundo. Porque chegou um momento, de verdade, que as pessoas estavam assim, ela chegou chato. Porque ou fazia do jeito que eu queria, ou não tava bom. E aí eu comecei a ver, tudo bem que um líder, na maioria das vezes, ele é mais solitário, né? Mas você também não precisa se isolar de todo mundo. O trabalho das pessoas não é legal. E quando a gente está no negativo das nossas personalidades, a nossa tendência é sempre o confronto, né? Então, assim, eu já tenho um eneatipo que vai mais para cima, que é o cara que vai mostrar, quer mostrar.
ele tem necessidade de mostrar. Vocês sabem disso, não preciso nem falar, né? Porque eu, inclusive, no primeira temporada, fui o primeiro do primeiro podcast. E aí, é esse lado, né? Mas brincando. Então, assim, não era bacana, né? Então, a gente começou a trabalhar. E por isso também eu me interessei pelo Eneagrama. Aí eu consegui mais proximidade com a minha família. Eu consegui melhorar o meu relacionamento, eu consegui melhorar o meu relacionamento com a família do meu companheiro, eu consegui melhorar o meu convívio com as pessoas no trabalho que estavam abaixo de mim, das outras áreas. E isso foi muito natural, porque as pessoas começaram a falar. E um belo dia a Cláudia me chamou, depois que eu fiz esse curso de Eneagrama na empresa, e falou assim, eu me emocionei, chorei. Você se transformou em algo. A minha família fala isso. Fala, nossa, você é outra pessoa. O que que aconteceu? Por isso que o pessoal fala, é magia, Eneagrama, né? Não é uma magia. Mas assim, ela te tira da zona de conforto. Ela te tira daquele momento em que você fala, porque eu sou isso, eu nasci assim, eu vivi e vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Então assim, sai dessa zona de conforto, porque isso não é legal pra você. E a gente usa e dissemina isso para as pessoas para poder abraçar as pessoas, abraçar no sentido de acolher mesmo, de olha, vem aqui, você é ouvido. A gente sabe que a sociedade, na maior parte das vezes, ela tá doente. Então, se eu chegar lá e eu for bater de frente com vocês para poder impor uma vontade minha, não vai dar certo. E às vezes está doente por falta de autoconhecimento. Na maioria das vezes, principalmente os homens. Né? As mulheres, elas ainda procuram uma terapia, elas ainda procuram um conselho de uma amiga. O homem, ele foi, já melhorou muito, mas ainda tem muito aquela, homem não chora, não vai falar do seu sentimento, você não vai abraçar seu amigo, sabe? Porque tipo, existe o machismo. Médico, né? Tem gente que morre com uma doença... Exatamente, porque não vai lá. Não foi lá fazer um check-up. Sendo que não tem nada a ver com a sua sexualidade. Então, o homem ele ainda é muito mais castrado, ele não procura tanto terapia, ele não procura tanto autoconhecimento. E aí, claro, né, junto com o Eneagrama, eu procurei me espiritualizar, não é religião, hoje eu não sigo religião nenhuma, mas me espiritualizar até para que eu possa manter, porque chegar a gente chega, o difícil é a gente se manter bem. Tem dias que a gente tá bem, tem dia que não tá natural do ser humano, mas se manter para poder abraçar as pessoas. Né? Espiritualidade é uma outra coisa. Fora o Eneagrama, para as pessoas não confundirem. Nada a ver, que tá misturado, né? alguma coisa. Por isso que no início eu falei que a gente tem que estar bem espiritualmente, a gente tem que estar bem pessoalmente, para que a gente também esteja bem no trabalho. Eu não posso só olhar um lado e esquecer do outro. Se eu olhar demais a minha família e esquecer do trabalho e do espiritual, eu, em algum momento, vou cair doente. Né? Eu vou ficar desempregado. Se eu olhar só o trabalho, eu vou ter trabalho, o Diabo Veste Prada tá aí, né? É o exemplo clássico. Trabalho, só o melhor, mas e sua vida pessoal? E o seu espiritual, como que tá? Então, assim, balancear tudo isso, tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Isso aí ajuda você a equilibrar todos os pontos da sua vida, né? Exato. Pessoal, trabalho, e não o que serve que só isso, para o trabalho. E o que isso tem a ver, é muito mais na vida, né? E o que isso tem a ver com a aprendizagem? Exatamente o que nós estávamos falando. Então, assim, a partir do momento que eu me autoconheço, eu consigo entender como o outro funciona. Porque conhecer o outro a gente não vai conhecer, a gente vai entender como ele funciona. E entendendo como ele funciona, eu consigo saber como que ele vai entender a informação que eu preciso passar. Seja no trabalho, ou seja na educação dos filhos, ou seja ali no seu trato com seu marido, com sua mulher. É necessário, né, que a gente faça. E o primeiro ponto, independente do eneatipo que você seja, é ouvir. Assim, as pessoas têm uma dificuldade em ouvir, né? Elas tá acontecendo lá fora, você sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas você não presta atenção naquilo. E muitas vezes o problema ele é resolvido quando você simplesmente escuta aquilo que o outro tá te dizendo. Eu tô editando um curso que ela fala que as pessoas procuram aprender sobre oratória e pouco sobre escutatória. Né? É justamente Nossa, legal isso que você tá falando. Bem, pra gente terminar aqui o nosso podcast, queria que você deixasse uma reflexão para as empresas, porque realmente a gente fala bastante de autoconhecimento, da terapia, da liderança, né? Que a liderança tem que sempre estar ali no equilíbrio de tudo, mas eu acho que as pessoas olham, acho que a gente já até falou em outros podcasts, olham um pouco
para o que está acontecendo realmente na pessoa, quem é aquela pessoa que eu tô lidando e tudo mais. Eu só quero trazer o resultado. Quero que essa pessoa, seja lá ela quem for, me traga o resultado que ela precisa trazer. E realmente, a gente até está aprendendo sobre isso, né? Como que a gente deixa isso mais pacífico, né? Enxergando também a outra pessoa. E também que não pode... eu acho que a gente vê assim, ó, tem um perfil que a gente acompanha, que a pessoa fala assim, ó, sempre... falando assim, como se o líder sempre fosse o errado, que eu dando o meu melhor, a empresa não está enxergando. A empresa só quer que eu trabalho e pronto. Não acho que também é só assim, porque eu preciso do trabalho, eu preciso ganhar o dinheiro, e a empresa precisa de você. Precisa entregar resultado. Porque se a empresa... Tem resultado, a empresa não sobrevive. Porque se a empresa... você não dá resultado para a empresa vai mal, e a empresa tem que te mandar embora do mesmo jeito, porque não tem dinheiro para te pagar. Isso. É isso. Então, acho que tem que ser esse equilíbrio. Também não posso só falar mal da empresa, mas também a empresa precisa me enxergar. E eu queria que você, dentro do Enneagrama, como que você daria um conselho, alguma orientação para que as pessoas, dentro do que elas são, se olhem, a empresa e o funcionário, né? Maravilhoso, assim. As pessoas só vão enxergar a nós mesmos quando nós conseguirmos nos enxergar. Tá? Começa daí, né? Então, o que eu vejo hoje? As pessoas, elas não procuram esse autoconhecimento, que é o que nós estávamos falando um pouquinho antes. Então, se eu não me conheço, se eu não me enxergo, e eu fico preso naquela minha síndrome de Gabriela, que é o que acontece na maioria das vezes, né? O que eu vejo muito, tá? Falando assim, abertamente. A pessoa vai lá, ela trabalha, fala mal da empresa, e todos os dias, toda hora, tá tudo ruim. O chefe não me vê, eu faço o meu melhor e nada acontece. Tá, mas espera aí. O que você tá fazendo para se tornar uma pessoa melhor? O que você tá fazendo para se tornar um profissional melhor? Porque se a gente ficar na nossa zona de conforto durante a semana eu trabalho, cumpro meu horário, faço minha tarefa, deu meu horário, eu bato meu ponto, vou embora, final de semana eu vou beber e eu vou curtir. Gente, você não tá fazendo nada para evoluir, muito pelo contrário, você tá lá fumando, bebendo, curtindo e intoxicando teu corpo e a sua mente mesmo tá vazia. Porque na próxima semana você vai acordar cansado, vai para um lugar onde você não quer, onde você não gosta de fazer aquilo e vai ficar nesse ciclo vicioso até trocar de empresa para fazer a mesma coisa. Às vezes nem beber e fumar, mas às vezes não fazer nada. Não fazer nada, né? O que eu falo do beber e fumar, eu acho assim, que ir pra festa é legal, quem gosta de beber, bebe mesmo, né? Assim, mas tudo moderadamente. O que eu vejo hoje é que não tem mais essa moderação. As pessoas, eu dei PT, acabei, fim de semana, o que você fez na segunda? Bebi. Aí na outra semana, o que você fez? Bebi. Então assim, é só isso, né? Ou também pessoas que ficam em casa só Netflix no final de semana. Exatamente. É muito legal. Se autoconhecer. É muito legal você assistir um streaming, né? É muito legal, eu adoro, tem um monte de série. Eu amo. Tem que ter esse momento de lazer também, porque senão a mente da gente fica muita informação, né? E aí a gente fica meio maluco também, que é o que eu tava falando no começo, né? Se a gente tem... ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento, mas se você não sabe como dosar isso, acaba virando burrice. Eu acho que é sobre não fazer só... eu vou só ficar jogando videogame, eu só vou ficar na Netflix, o equilíbrio que a gente falou. Mesmo que seja só... Eu só ando de bicicleta, mas também não quero saber se eu vou ficar sozinha andando de bicicleta, não faço mais nada da minha vida, assim. Sempre fazer coisas novas, ou estudar um pouco, e vou andar de bicicleta, vou beber sim, mas sempre com equilíbrio. Exato, porque quando a gente tem esse equilíbrio na nossa vida, a gente se torna uma pessoa melhor. E eu me tornando uma pessoa melhor, eu também preciso estudar, né? Essa parte do estudo tem que ser muito forte nas pessoas, porque eu só me torno um profissional melhor se eu tiver conhecimento daquilo. E conhecimento é só através do estudo. Mas se eu faço isso todo dia... Não é pagar faculdade, fazer curso, não. Vai ler, pega um livro, né? Tem muita gente que não vai conseguir fazer uma faculdade ali, porque quer fazer... Exatamente. Então assim, mas hoje em dia, todo mundo tem acesso a isso gratuitos, assim, palestra. Você assiste palestra, você olha, YouTube, você pega um livro. YouTube, quantas coisas. Gente, eu aprendi a montar móvel, fazer parede, olhando no YouTube. Então assim, tem, né? O que isso vai mudar na minha vida? Muita coisa, porque se eu precisar fazer, eu sei. Então assim, é esse equilíbrio de fazer
várias coisas, você ter tempo para trabalhar, para aprender do seu trabalho, para se tornar uma pessoa melhor, mas também para se divertir, para curtir, para viajar, né? Mas se eu preciso trabalhar, eu preciso olhar ali com um pouquinho mais de atenção, nada demais, mas assim, aprendendo para que a empresa me veja. Porque se eu sou um profissional melhor, eu entro num cargo X, lá dentro da empresa eu vou crescer. Porque o meu diretor, ele vai olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa, ele entende. Porque o líder não é aquele que primeiro ele é promovido para depois ele virar líder. Ele primeiro se transforma em líder e depois isso vem na carteira. Mas ele já faz a função. Como? Porque ele buscou o conhecimento. E quando eu vendo o meu trabalho, porque não adianta fazer e ficar quieto, é fazer e mostrar o seu trabalho para que você faça com que as pessoas vejam, porque você está vendo. Então, respondendo sua pergunta, primeiro eu preciso me olhar para que as pessoas possam me enxergar também. Isso vale tanto para a liderança quanto para o liderado, né? Para todos. Para todos. E isso que você falou, acho que a doutora Renata trouxe no outro podcast dela também, que ela falou, quando aquela pessoa fez o caminho para trilhar o líder, deixa que ela exerça a liderança primeiro, para que depois você dê o cargo para ela. Isso. Porque senão ela vai ficar cobrando que ela quer ser líder, aí você dá o cargo para ela e ela não... Ela se perde. Uhum. Então ela fala para você ir delegando, quando você menos vê, ela já é líder e ela nem percebeu que ela isso. virou, entendeu? Exatamente. Aí você dá o cargo para ela. Aí você fala, agora Não muda o papel aqui, o contrato. Porque a pessoa já é líder. É exatamente isso. Aconteceu isso comigo na minha vida, né? Foi assim, quando eu tava lá, né? Vou te promover para supervisor. Tipo, nossa, mas não, você já faz isso. As pessoas já escutam O que muda você. agora? Não, Aí não muda nada, né? E eu não tinha me dado conta até então. Né? E já tinha sido líder em outros lugares, mas eu tinha essa coisa de, será que eu era bom mesmo? Então a gente tem que também parar com essa falsa modéstia, né? Quando a gente é bom, a gente tem que falar que é bom. Quando tá ruim, tem que falar que é ruim. Tem muita coisa pra eu melhorar no meu trabalho, e eu sei que tem. Só que o Cortella fala uma coisa, e eu tenho usado bastante. Essa semana, inclusive, onde eu tô com a minha equipe. Porque é isso, porque é aquilo. Gente, fazer o melhor nas condições que se tem, até que se tenha condições de fazer o melhor. Então, assim, o que você tem hoje, você tá usando bem? Caramba, como é que é a frase aí? Gostei da frase. Fazer o melhor nas condições que se tem, até que se tenha condições de fazer melhor. Caramba. Né? Cortella, maravilhoso. Então, assim, o que você tem hoje? Recurso. Você tá usando ele de todas as maneiras? Não. Então, olha, faça o melhor nas suas condições que você tem hoje, para que a gente possa pedir mais lá na frente. Porque senão... Que eu não tô usando nem o que eu tenho, mas quero pedir. E aí eu vou gastar financeiro e eu não posso investir no financeiro se eu não tenho um retorno. Então aí isso. não tem retorno, da próxima coisa que você pede, a empresa não vai dar, daí você fala assim, nossa, que empresa ruim. Mão de vaca, né? Mão de nossa, vaca, não pode nada. Pra você não, cara. fazer o mínimo que você tem. Sim. Nas mãos. Hoje a gente tem plataformas ótimas para trabalhar com RH, com recrutamento, com seleção das pessoas, com treinamento. E assim, porque tem que ser dessa maneira. Por quê? Mas peraí, se você não pode tirar todo mundo para treinar e você pode fazer isso online... mas eu não sei editar vídeo. Então você não tá usando bem seu tempo. Você precisa aprender pelo menos o básico. Porque amanhã, igual, lá eu faço. Mas e se eu não tiver? Outra pessoa vai ter que fazer. Aí a pessoa não é promovida porque não sabe fazer. Aí vem outro líder de fora. Mas porque era amigo do dono, porque era isso. Não, porque esse cara se preparou para exercer isso aqui. E você teve oportunidade e não se preparou. Então, o que você tá fazendo com o seu tempo? Você tá se melhorando? Você tá se autoconhecendo? Porque as oportunidades, elas vão surgir. Aí... Você está preparado para a oportunidade é outra história, né? Sim, sim. E assim, se a oportunidade aparecer, aceita. Se você não souber como faz, você corre atrás depois, mas você aceita. Porque depois, até passar de novo e você pegar, só que assim, é para ontem. Então é isso, tá? Fazer melhor nas condições que se tem, até que se tenha condições de fazer melhor. Você tá usando tudo que você tem para poder fazer o seu melhor? Se sim, ótimo, aí a gente pode pedir mais. Se não, primeiro a gente vai usar todas essas possibilidades para depois a gente pedir mais. Olha que loucura, a gente começou com estudos das personalidades e a gente sempre volta, e o Rodrigo falou que todos os podcasts, eles se interligam. É difícil manter o equilíbrio na organização para que todo mundo seja feliz, né? Ou que aquele podcast que a gente estava conversando antes, que tenha
todo mundo tem amor, né? Não é fácil, mas acho que todos os nossos podcasts, no fim, ele chega no assunto que a gente... que é autoconhecimento e que todo mundo precisa se ajudar, né? Sim. Porque senão a gente não vai pra frente, E né? pra A empresa... você ajudar o outro, você precisa se ajudar primeiro. Primeiro, que você tem que se ver. Sempre entra nesse assunto, né? Sempre. A gente sempre, como fazer, mas no fim você tem que Independente olhar pra do assunto. você primeiro. É porque o caminho da cura, Independente. ele tá pra dentro, ele não tá pra fora. Exato. Então, assim, se você tá Isso. curado aqui, gente, me emociona isso, tá? De verdade, de verdade. Se você sabe como que tá aqui, e eu sou emocionado de verdade. Se tá curado aqui, se tá quentinho aqui, você consegue irradiar isso pro outro. Isso. Tanto na sua vida, quanto nas suas relações, sejam elas profissionais ou pessoais. E o ensinar é muito desse amor. Não, uma pessoa que ela está desestabilizada, ela não consegue ensinar. Né? Então, assim, essa missão que foi dado para mim e para outras pessoas quando a gente veio para essa terra Você não consegue de aprender ensinar, exatamente, é uma missão. Só que, assim, você precisa estar bem com você. Olha para dentro de você, trata o que está acontecendo dentro de você para que o seu ensinar fique natural, fique orgânico e que você consiga ver além das lentes, vou usar a lente, né? Tá vendo como eu assisti? Né? Ver além das lentes. É muito bonito você colocar a lente rosa e ver tudo rosa, ou a lente azul e ver tudo azul. Só que, assim, em determinado momento, a gente também tem que colocar uma lente cinza, uma lente roxa, uma lente preta, enfim. A gente tem que trocar as lentes, mas primeiro tem que limpar lá dentro, pra você poder ver o colorido, você né? Colocar uma lente, você tem que limpar ela. Né? Você tem que limpar pra poder se enxergar aqui e transmitir isso pros outros. Bom, gente, Jorge, sigam ele no LinkedIn. Isso. Jorge Bego. Jorge Bego, Instagram isso mesmo. também, No né? Instagram é J. Pode falar aí. No meu Instagram é pra cá a câmera, né? No meu Instagram é JRG_oficial com 2 Fs, tá? Pois é. Exatamente. Lá no LinkedIn, Jorge Bego, você consegue me encontrar, pode me seguir, manda solicitação e a gente vai fazer um networking, né? O tipo 3 falando aqui, networking na veia. É isso, obrigado, Isso aí, gente. muito obrigado. E não se esqueçam de se inscrever, se no, inscrevam nosso no nosso canal. canal. A gente precisa Exato. chegar ali nos 200, gente. Vamos lá. Clica, né? Dá um like, curte, comenta, compartilha, né? Sempre que... Posso falar da Flávia? Manda pra galera aí. Pode Do falar, podcast. Flávia. Flávia, se você estiver assistindo, seu podcast foi maravilhoso, você tem um fã, tá bom? E é isso, Esse aí, gente. gente. Obrigada. Muito obrigado e até mais. o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.